Olá, pessoal! Você está assistindo o canal de Maria da Paz, sempre buscando conhecimento. Então, continuemos, não é isso? Dando sequência à série Reflexões sobre assuntos ditos no livro da Aliança, hoje eu vou falar sobre nível consciencial. E por que eu vou falar sobre o nível consciencial? Porque lá na interação com Lilith e Emmanuel sobre a feitura do livro, ela fala principalmente nível consciencial. Então, por causa desse principalmente nível consciencial, eu resolvi trazer esse tema para conversarmos um pouco sobre isso, tá certo? O que eu falar sobre o nível consciencial é o meu entendimento, como eu vejo o nível consciencial, está bem? Bom, eu divido o nível consciencial em 4 etapas. A primeira etapa é a etapa do conhecimento. Ali você recebe a informação, o conhecimento, o que nós vamos fazer com ele. Nós podemos já botar ação, agregar etapas futuras e já botar ação, botar movimento. Ou podemos deixar lá guardadinho, seguir nossa vida como se nada tivesse acontecido, certo? Eu vou citar aqui um exemplo de um conhecido. Ele casou com uma moça espírita, ele católico, a moça espírita. E ali ele começou a ler os livros de Kardec, que são os livros da doutrina espírita, certo? E lá ele começou a ler esses livros e se deparou com a seguinte informação: quando você tem o conhecimento, você tem a responsabilidade, certo? Então, ele chegou para nós e falou que estava ali lendo o livro, e lá ele se deparou com a informação que quando você tem a informação, você tem o conhecimento, você tem a responsabilidade. Então, a partir daquele momento, ele não mais iria ler esses livros, porque ele não queria ter essa responsabilidade. Então, eu falei para ele: sinto muito, meu amigo, mas não tem mais jeito, não tem mais volta. Na época, eu era espírita e sabia exatamente do que ele estava falando. E por que não tem mais jeito, não tem mais volta? Porque quando nós temos a informação, o conhecimento, não podemos alegar ignorância, certo? Então, nós temos o conhecimento, temos a informação, não podemos alegar ignorância. Podemos já botar ação, botar movimento, ou deixar lá e nada fazer a respeito, certo? A segunda etapa é a etapa do entendimento, certo? Você pode dizer assim: isso eu entendi. Você pode dizer que entendeu, fazer algo a respeito, agregar as etapas futuras e já botar ação, botar movimento. Ou da mesma forma, você pode seguir a sua vida como se nada tivesse acontecido. Lá em Dáquila, eu participei de um grupo que hoje ele está parado, certo? Mas o Bilu falou que esse grupo vai voltar. É um grupo de tarefas, é um grupo de ações, certo? E lá em um belo dia, ao desenvolvermos uma tarefa, houve muito desentendimento, muito discordância. Então, o Ítalo apareceu para nós. O Ítalo ele é responsável pela a logística. O Bilu nos passava a informação, mas nesse dia foi o Ítalo que apareceu. Então, ele falou que aquele movimento de discordância, aquilo estava acontecendo por falta de entendimento, certo? Aquele movimento de discordância, aquele desentendimento do grupo para fazer essa tarefa estava acontecendo por falta de entendimento.
penso que ele falou isso, assim, de forma abrangente, né, porque, como o nome já diz, são níveis conscienciais. Então, tem coisas que a gente entende, coisas que a gente não entende. A gente, na vida, tem vários movimentos, e ali algumas coisas a gente tem o discernimento e outras não, certo? Então, em Dáquila tem duas caminhadas, tem a caminhada do entendimento e tem a caminhada do discernimento, né? Duas caminhadas não, tem várias caminhadas, mas sobre esse tema, tem a do entendimento e do discernimento. Veja que são coisas diferentes, senão seria uma caminhada só, certo? Essa caminhada do discernimento eu já fiz uma vez. Não é uma caminhada fácil, é muito difícil essa caminhada, pois a gente tem que descer do morro e ir até a Pedra Fatiada. Quem conhece Dáquila ali, conhece o morro e a pedra fatiada não, pedra fundida, conhece o morro e a pedra fundida, sabe exatamente do que eu estou falando. Não é uma caminhada fácil, pois quando você chega na pedra fundida, você ainda tem que voltar para o morro. Tá certo? Quem tiver interesse em fazer essa caminhada, ali no mural, que for, a pessoa for de Dáquila, ali no mural onde tem a tarefa das habilidades, tem essa orientação lá sobre a caminhada do discernimento, tá? Quem tiver interesse é só olhar lá, tá certo? Então, a primeira etapa é a etapa do conhecimento, a segunda etapa do entendimento e a terceira etapa da compreensão. Então, você pode dizer assim: ora, mas compreensão e entendimento não são a mesma coisa? Eu penso diferente, certo? A compreensão é algo mais profundo, que fala alto ao seu coração, fala alto da sua alma, certo? Você pode dizer assim: eu entendi, mas não compreendi. Ou você pode dizer: eu entendi, mas não sei explicar. Ora, se você entendeu e não sabe explicar, é porque não entendeu. Eu classifico a compreensão e o entendimento como ouvir e escutar. Às vezes alguém pode vir fazer um desabafo com você, vir desabafar, contar algo, e você apenas ouvir, mas não prestar atenção. Se você não está dando a devida atenção para aquilo que a pessoa está falando, você não está escutando, você está apenas ouvindo, certo? Então, digamos que você vai assistir uma palestra, certo? E nessa palestra, o palestrante fala algo, fala uma frase, que aquilo fala fundo no seu coração, né? Ali você compreende exatamente o que ele está dizendo e ali você já tem aquela necessidade de botar em prática, de botar a ação. Que seja uma informação nova, mas ali você já está pronto para botar movimento. Que seja uma informação que você ouviu lá no passado, você ali está pronto para botar a ação, porque ali naquela fase da compreensão você já tem o florescer, a semente que foi plantada lá atrás, ela floresce. Então você se sente pronto. Ali naquele momento você tem uma clareza mental e consegue botar a ação. Quando você bota ação, você bota o movimento, ali você apreende a informação, apreendeu o conhecimento. E a apreensão é a quarta etapa. Quando você apreende aquela informação, quando você toma posse daquela informação, ali você não volta atrás, você não tem recaída, certo? Porque você tomou posse, aquilo falou algo profundo em você e você faz de fato sem recaída, né? Em Dáquila, houve, há um tempo atrás, o Tilo, ele deu uma aula sobre a janela.
E nessa aula sobre a janela, ele falou sobre o nosso corpo de luz e o que seria necessário para a conexão com o nosso corpo de luz, que é sono em dia, alimentação rica em minerais, toxina baixa e o peso ideal. Esse peso ideal, ele pode ser tanto para mais quanto para menos. Então, nessa época, Dáquila focou muito sobre nós termos o peso ideal. Então, focou muito nessa questão da janela, tinha as caminhadas das janelas. Tanto que eles orientaram que quem pudesse fazer a trilha em casa e fazer a caminhada da janela em casa, obviamente, sobre a orientação dos parceiros. Então, Dáquila focou muito nisso e sobre a questão do peso ideal. E houve uma viagem especificamente para a caminhada da janela. E assim eu fui para essa viagem. Quando nós chegamos lá, numa palestra, o nosso querido orientador, o presidente de Dáquila, ele estava muito feliz, muito contente, porque a grande maioria, estava no peso ideal. Ele chegou a falar, está todo mundo modelo, muito feliz, alegre. Eu fiquei toda faceira ali, me sentindo uma modelo, porque eu estava no peso ideal, certo? Então, iria existir, você teria que passar na trilha, então era muito importante você estar no peso ideal, porque quem não estivesse no peso ideal não iria passar na trilha da janela, iria ficar num outro ponto, só iria para essa tarefa da caminhada da janela quem estivesse no peso ideal. Então, eu naquela viagem estava no peso ideal, só que 3 meses depois eu saí do peso, ou seja, eu saí dos trilhos, voltei aos velhos hábitos. Penso que ali eu só cheguei até a fase da compreensão. Eu entendi que eu teria que estar no peso ideal. Existiu um incentivo para a caminhada da janela, mas eu não tomei posse dessa informação. Porque se eu tivesse tomado posse dessa informação, eu não teria saído do peso, certo? Quando você, na questão do peso, você faz sem esforço, você muda os hábitos sem esforço, você não vai dizer, ai meu Deus, tira essa torta daqui, né? Você faz naturalmente. Então, ali eu compreendo que eu só cheguei até essa fase da compreensão, certo? Quando você tem recaída, você volta para a frequência do início, fica num ciclo vicioso e você não consegue essa essa ação, esse movimento em definitivo, essa mudança em definitivo, fica voltando para a frequência do início. Obviamente, cada pessoa tem as suas dificuldades. Uns faz com mais facilidade, outros não, porque na vida nós temos as nossas histórias, as nossas caminhadas, a gente vai aparando uma aresta aqui, outra aresta ali, e cada um tem a sua caminhada, tem as suas dificuldades ou facilidades, certo? Se é fácil para um, não é fácil para outro. Especificamente a questão dos vícios, né? A questão dos vícios, que seja vício em jogo, vício em dependência química, qualquer tipo de vício, ou mesmo a questão da obesidade mórbida, que é a questão do vício em comida. Então, ali, cada um tem a sua dificuldade. Penso que sobre o vício, a pessoa, quando ela reconhece que tem um vício, é o primeiro ponto, é um ponto muito importante, que é o ponto do conhecimento, fazendo um comparativo entre a informação, o conhecimento, o entendimento, a compreensão, ela, no momento que reconhece que tem esse vício, já é um ponto muito importante que ela teve
o conhecimento, reconheceu que tem um vício. Então, ela pode trazer de dentro de si aquela força por conta do seu sofrimento e já pular as outras etapas e já ir direto para a apreensão, né? Aprender aquela informação, aquele reconhecimento e botar força naquilo e já mudar de verdade, sem recaída, certo? Com esforço sim, mas sem recaída, porque ela de fato já aprendeu aquela informação, tomou posse daquela informação. Ou pode ir devagar, por etapa, porque não é fácil, certo? Para cada um é um movimento diferente. Tá certo? E sobre isso, ainda a questão da obesidade, o Bilu falou numa interação aqui em Brasília que quando você está acima do peso, você não tem o nível de consciência. Ele falou com todas as letras. Se você não está no peso ideal, você não tem o nível consciencial. Obviamente, essa questão aí, ele falou de modo geral também, abrangendo todos os assuntos. Se você faz algo, tem o conhecimento, você continua fazendo, faltou a consciência, certo? Então, ele falou numa outra situação que se você rouba no jogo, não passa na janela. Obviamente, ele estava falando do jogo da vida, em situações em que você quer se dar bem em detrimento do outro. Então, se você rouba no jogo, não passa na janela. Tá certo? Então, essa é a nossa caminhada no nosso dia a dia, aprendendo coisa aqui, aprendendo coisa ali, aparando arestas aqui, aparando arestas aqui, até chegar no nosso objetivo, que é a consciência coletiva, certo? A consciência do amor. Aqui neste canal eu tenho um vídeo que eu falo sobre a transmutação do Bilu. Lá ele fala que nós que tudo que acontece com eles, conosco, tudo que acontece conosco, com os animais, insetos, é como se acontecesse com eles. Eles sentem, que nós não percebemos ainda porque nós não temos a sensibilidade para perceber. Mas quando nós tivermos esse entendimento, esse discernimento, nós iremos entender que todos somos um. Então, isso é o nosso objetivo, é a consciência coletiva, a consciência do amor. Isso irá acontecer, poderá acontecer só após a transmutação? Talvez, mas é provável que nós que a gente tenha uma consciência, provável não, é necessário, faz-se necessário que a gente tenha uma consciência, um nível consciencial elevado para podermos chegar à transmutação, certo? Não vamos conseguir tudo antes da transmutação. Agora, após a transmutação, aí sim, você tem uma consciência geral do todo, né? Uma abrangência maior, porque ali você passa a ser um ser universal. Tá certo? Então, essa é a nossa caminhada, é o nosso rumo. E mudando a cada dia, trabalhando as nossas mudanças, derrubando os nossos saquinhos, como diz um amigo nosso, muito querido, ele gosta de dizer, tirando os saquinhos do pecado, né? Não entendendo assim como pecado, mas a gente entende que tirando as arestas, né? Acertando as arestas. É bem bonitinho esse jeito que ele fala, a gente gosta muito. Então, é isso. E assim, era o que eu queria falar para vocês sobre o nível consciencial. Espero que tenham gostado. E o recadinho de hoje consigamos o nível, a consciência coletiva. Busquemos a consciência do amor, tá certo? Tenhamos todos
Um ótimo dia e até o próximo vídeo.